Desculpa, gente, agora. Oi, bom dia. Bom dia. Estão me escutando? Oi, Sandoval. Sim. Ok. Sandoval. Vamos dar início então à nossa reunião, certo? Isso. Sejam todos muito bem-vindos, já temos quórum, certo? Como hoje é a primeira reunião desse novo mandato, antes de qualquer coisa, a gente faz uma rodada rápida de apresentação. O presidente declara empossados os conselheiros e aí, em seguida, a gente entra no expediente na pauta do dia. Concordam? Tá ótimo, Sandoval. Tá. Então, a gente começa com uma rápida apresentação do nome e quem representa, o órgão, o fórum que representa nesse conselho, certo? Podemos começar. Quem começa? Eu começo. Maura Fernandes, fotografia, Fórum de Fotografia. Jandilson Taninha, represento a CGE, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer. Ok, próximo. Breno Crispim, representante do Fórum do Patrimônio Cultural. Juliana Lima, representante do Fórum de Dança. Roberto Acela, representante da SECOM. Dina Faria, produtora cultural do Fórum de Produção, suplente. Marcelo Soares, sou conselheiro titular do Fórum de Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, FITEC. Família Marino, sou da SEDEST. Eu sou Daniele, sou a suplente, né? Estou aqui representando o Fliteca também. Sou Marcelo de Souza. Fotografia. Perfeito. Ai, André. Bom dia. Bom dia, Raíssa aqui, representando de comunidades tradicionais. Suplente, na verdade, perdão. Sidney Rufino, titular pelo Fórum de Comunidades e Povos Tradicionais. Bom dia, Marcelo, sou titular pelo Fórum de Teatro. Adilson Piti, sou titular da SEDUC, Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Bom dia, pessoal. Eu falei aqui, mas depois eu vi que estava fechado. Vocês me escutaram? Não. Não? Então, bom dia a todos. Sou Alexandre Santos. Com muito prazer, retorno ao Conselho. Estive como sociedade civil e agora estou na cadeira do Poder Público pela Universidade Federal da Paraíba. Aproveito para justificar que a professora Bernardina, pró-reitora de Extensão e Cultura, está cumprindo uma agenda e não pôde participar dessa reunião de posse, mas eu estou como titular, estou aqui representando a UFPB. Alô. Oi, eu estou com o Aldo,
Oi. Também apresentando o seu secretário com áudio, Alberto Sela, da Secretaria de Comunicação. Todo mundo se apresentou? Bom dia a todos. Meu nome é Pablo Roberto, eu represento a Secretaria de Turismo de João Pessoa. Falta alguém, gente? Bom dia, gente. Jade Vacares, estou suplente do Conselho de Cultura. Jade, seu áudio estava baixo, não te escutei direito. Jade, pode repetir, Jade? Então, estou suplente do Conselho de Cultura. Cortou novamente o áudio dela, mas ela é suplente do Fórum de Artistas Pretos e Pretas. Ah, tudo bem. Obrigado, Sandoval. Falta alguém, gente? Eu sou o Sandoval Nóbrega, sou, por enquanto, ainda do mandato anterior secretário deste conselho, sou assessor técnico e represento a FUJOP aqui. Acho que então podemos começar, né, Sandoval? Você pode declarar empossado o conselho e eu vou ler a relação dos empossados. Tá bom. Ok, já primeiro desejar boas-vindas a cada um que está aqui. Sejam todos muito bem-vindos, se sintam todos abraçados, tanto a sociedade civil quanto os representantes do governo. A gente já vem fazendo esse trabalho junto com o Conselho Municipal de Cultura na gestão Cícero desde 2021, com regularidades, e agora a gente conseguiu, este ano novamente, agora, dar posse ao Conselho. Evidentemente que a gente ia começar esses trabalhos anteriores logo no início do ano, mas vários fóruns de cultura tiveram dificuldades de eleição dos seus representantes e a gente, a pedido desses segmentos, a gente foi aguardando que todos compusessem. Ainda falta alguns, já temos um número de representatividade suficiente para a gente continuar a nossa rotina, né, de trabalhos e de reuniões. Então, sejam todos bem-vindos e agora já conselheiro do Conselho Municipal de Cultura, né, devidamente empossados, tá bom? Sandoval, continue os trabalhos, por favor. Eu vou então fazer a leitura dos nomes dos empossados e a gente segue, certo? A representação governamental. Como representante titulares, Antônio Marcos Alves de Souza, Rivaldo Dias de Araújo, José Antônio de Alcântara, Sandoval Nóbrega de Souza. Suplentes, Ana Maria Gomes da Silva, Michele Almeida de Lima Lira, Juliano Cunha Cavalcante Lisboa. Representantes da Câmara Municipal de João Pessoa, titulares, Antônio Luiz de Lima Filho, Ricardo da Silva Almeida. Suplentes, Paulo Tarcísio Pessoa Jardim e Marcos Henriques de Silva. O FPB, titular, Alexandre Santos Arantes de Souza, Bernardina Maria Juvenal Freire de Oliveira, suplente. Secretaria de Educação e Cultura, Luciana Taíde Dias Santiago, titular, Alcilene da Costa Andrade, suplente. COPAC, Daniela Almeida Bandeira de Miranda Pereira, titular, Robson Leandro Cavalcante de Assis, suplente. SEDUC, Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, Adilson Luciano de Medeiros, titular, Paula Fracinete Teixeira Falcão, suplente. Secretaria de Turismo, Pablo Robério de Araújo Silva, titular, Paulo Roberto
Paulo Rodolfo Soares e Silva, suplente. Secretaria de Comunicação, Alberto Luiz Barreto Acela, titular, Lucilene Meirelles Malaquias Medeiros, suplente. SEDES, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Martins da Silva, titular, Camille Barbosa de Aquino Lopes, suplente. Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Ariusca Arielle Santos Souza da Silva, titular, Suleia de Medeiros Batista Pereira, suplente. Secretaria de Juventude, Esportes e Recreação, Jandilson de Lima Arantes, titular, Leviane Gonçalves Pereira, suplente. Fórum de Representação da Sociedade Civil agora. Marileuza Fernandes Corrêa de Lima, titular pelo Fórum de Fotografia. Rosula Magna Linhares de Melo, suplente, Fórum de Fotografia. Fórum de Artes Visuais, Edmilson Ezequiel Cantalice, titular. Inara Marques da Silva, suplente. Fórum de Dança, Juliana Lima da Silva, titular. Olga Sorrentino Martins, Fórum de Dança. Fórum de Teatro, Marcelo de Souza Júnior, titular. Jorge Lamarque Sá Torres, suplente. Fórum de Comunidades Tradicionais, Sidney Railson de Lima Rufino, titular. Raíssa Marlene de Holanda Silva, suplente. Fórum de Capoeira, José Wilson de Souto Mendes, titular. André Sarmento de Souza, suplente. Fórum de Produção Cultural, Givanildo Manuel da Silva, titular. Dina Lúcia Felipe Faria Azeiteiro, suplente. Fórum do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, Marcelo Soares de Lima, titular. Daniela Alexa Barbosa Meire, suplente. Fórum de Artistas Pretas e Pretos, Suzane Ludmila Gadeira e Silva, titular. Jade Maria Vacari Carvalho Silva, suplente. Fórum do Patrimônio Histórico e Cultural, Breno Vieira Crispim, titular. Marcela de Souza Mutilo, suplente. Estão vagos as representações do Fórum de Culturas Populares, do Fórum de Audiovisual, do Fórum de Eventos do Calendário Permanente, do Fórum de Música, Fórum de Circo e Fórum de Artesanato, que não enviaram a documentação até essa data. E os representantes da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Desta forma, estes são os empossados nesta data. Informo que a portaria está para sair, que sai do gabinete do prefeito, mas no momento que ela sair, será encaminhada, ela será retroativa ao primeiro dia útil deste mês. Ok, gente? Agora vamos ao expediente. Nós temos... não temos leitura de correspondência para fazer hoje. Eu gostaria de colocar algumas coisas, alguns pontos regimentais. Nossa reunião vai até no máximo meio-dia, certo? Nós temos a primeira fase de expediente só exclusivamente para comunicações, consultas e pedidos de esclarecimentos. E em seguida, a pauta. Com relação nós já fizemos a posse para começar, né? Pelo regimento, nós temos a participação, o assunto de pauta é colocado pelo relator, se houver, ele tem um prazo de 10 minutos, depois se abre a inscrição, cada conselheiro tem 3 minutos para fazer, tá certo? A princípio, nós temos essas vacâncias, dizer que regimentalmente isso não prejudica a paridade do Conselho, porque nas votações se faz a paridade com os presentes, tá certo? Com os conselheiros presentes. Ok? Então, se a representação da sociedade civil ou a representação governamental estiver em maioria, o que excede a do outro lado, a gente exclui da votação. A outra proposta é dizer que quando está presente, estão presentes o titular e o suplente, o lugar de fala prioritário é do titular, tá certo?
e acho que é possível. Não sei se todos têm um regimento, eu vou postar no grupo o regimento para aqueles que ainda não têm o regimento do conselho, eu vou fazer uma leitura. Pelo regimento, a comissão executiva ela é eleita em uma reunião extraordinária convocada até 10 dias antes do final do mandato. Este ano, especificamente, a gente tem essa especificidade que é a mudança do mandato, né, e o reinício das atividades com esse atraso em função da dificuldade que tivemos na composição, nas assembleias de composição, e por essa razão a gente colocou na pauta de hoje a eleição da comissão executiva, que a gente pode eleger hoje ou numa reunião extraordinária que seja convocada hoje. A gente pode decidir isso aqui, em função da especificidade dessa mudança de mandato. É isso. Então, está aberta a discussão para comunicados, consultas e pedidos de esclarecimento. Quem for falar, por gentileza, levanta a mãozinha. Coloque a mão. Tem alguma fala? Tem, Sandoval? Não, até agora ninguém se inscreveu. Qual é o próximo ponto, hein? O próximo ponto seria a eleição da comissão executiva. Tá, só historia para todos que estão chegando agora, Sandoval, sobretudo porque a gente tem algumas pessoas no fórum que são pessoas recentes, né, que estão participando pela primeira vez. O papel dessa comissão e, normalmente, como era a composição. Para poder a gente, em cima disso, avançar e ver quem se propõe a chegar. Então, a comissão executiva ela é composta de 4 membros, de forma paritária, 2 da sociedade civil e 2 da representação governamental. Ela é formada pelo presidente do conselho, o secretário, o vice-presidente e o suplente de secretário. E o filho dele? Ela é exercida alternadamente, né? Tem mandato de 1 ano, é exercida alternadamente pela sociedade civil e pelo poder público. No caso, o último mandato foi do poder público, esse mandato agora será da sociedade civil. Então, a sociedade civil indica o presidente e o secretário, e o poder público indica o vice-presidente e o suplente de secretário. Tá claro, gente, para todos? A primeira questão é a gente definir se a gente elege hoje essa comissão ou se a gente leva essa eleição para a próxima reunião. Se a sociedade civil já tem suas indicações, já começou internamente sobre isso. Marcelo. Bom dia. A gente, da sociedade civil, a gente tem indicações. Sim, a gente fez uma reunião prévia já das indicações da presidência e do secretaria, né? Uhum. A gente está trazendo a indicação da presidência para o Givanildo Manuel, que é acho que é do Fórum dos Pretos e Pretas, né? Se não me engano. E para a secretaria, a Juliana Lima. Pode falar, Marcelo. Seu microfone ficou mudo, Marcelo. Eu não entendi. Até onde ouviu ou não ouviu? Você ouviu a indicação para o presidente, faltou para secretário. Sim, a secretária foi Juliana Lima, acho que é Fórum de Dança, né?
Primeira mudança, né? Então, em primeiro lugar, todo mundo está de acordo que a gente eleja hoje a comissão? Sim. Acho que sim, senador. É importante a gente se eleger hoje, porque a gente, na verdade, já devia ter feito essa transição lá no mês de dezembro, né, que não conseguimos. Então, acho importante já hoje começarmos, porque a gente tem uma demanda grande este ano. Hein? Ok. Conselho aqui, né? Em segundo lugar, os representantes da sociedade aqui presentes estão em consenso sobre essas indicações. Só precisa se manifestar quem for contrário. Quem não for, a gente considera não haver manifestação contrária, né? Então, considera-se eleitos Givanildo e Juliana. Os vice-presidentes, professor Marcos, naturalmente é o dirigente do órgão, né? O vice-presidente, professor Marcos. Professor Marcos, indica quem para o segundo secretário, professor? Sandoval, eu indico mais uma vez você para fazer esse acompanhamento, você como nosso assessor técnico, e também uma pessoa que tem todo um acompanhamento do histórico, da vivência do Conselho Municipal de Cultura, tá? Então, você inclusive foi o nosso secretário durante esse último ano, então eu acho que é importante que você se mantenha aí nessa posição. Ok, professor, eu agradeço pela confiança. Daniele se inscreveu. Então, eu queria colocar uma questão de ordem, falando da ata, não foi falado aqui, eu gostaria de iniciar alguém fazendo. Acho que é importante garantir dessa ata, por alguém que esteja aí da frente. Então, essa reunião está sendo gravada e a ata é feita posteriormente pelo secretário. No caso, eu estou secretariando essa reunião. A ata é feita sempre em seguida, a partir da gravação da reunião e enviada para os membros e votada nas próximas reuniões. Ok, obrigada. Informando também, viu, Nela, que a ata normalmente é feita pela pessoa que é a secretária-geral do fórum, tá? E aí a gente disponibiliza ela sempre um tempo antes da nossa reunião, para que a gente ganhe tempo durante as reuniões, para não ficar lendo a ata detalhadamente. Então, todos nós já chegamos na reunião com as atas previamente distribuídas e lidas, tá? A gente só ir direto ao ponto que a gente quer corrigir ou aprovar, tá bom? Tá, mas aí seria... Desculpa, é porque Sandoval falou sobre essa questão, ele está secretariando, né? Seria interessante garantir alguém para fazer essa ata que não... enfim, que pudesse estar nessa questão, né? Para além do... Porque eu acho que a demanda é muito grande, eu fico pensando... Já estou aqui me antecipando, porque como são esses espaços, instâncias, acho que alguém levantou a mão, vou pegar o microfone aí. Então, Daniele, a reunião de hoje eu estou secretariando, vou ficar responsável pela ata. A gente elabora a ata, envia aos conselheiros por e-mail, os conselheiros fazem as intervenções que acham necessárias, né, registrar o retirado, o corrigir da ata, e a gente aprova em plenária, na reunião seguinte. Nas reuniões seguintes, certo? As próximas reuniões, claro, a ata será a responsabilidade da nova secretária, certo? Eu continuarei fazendo apenas na ausência, no impedimento dela, ok? Vamos ouvir agora o presidente eleito, né, Givanildo. Giva, bem, você. Eu queria pedir para os companheiros e as companheiras, antes de mais nada, fechar os microfones, porque nós estamos com dificuldade
quando a gente deixa o microfone aberto, né, quando vocês deixam o microfone aberto, a gente fica com eco e não fica entendendo muito bem o que se fala. Então, é importante a gente fechar, toda vez que a gente falar, abrir e fechar o microfone para que todos e todas e todos possam ouvir, né? Então, essa é uma questão. A outra questão que é importante, né, é importante que a gente entenda o Conselho como um órgão que não tem descontinuidade, né? Então, tem compromissos que foram feitos nas gestões anteriores, que é importante que esses compromissos permaneçam, do ponto de vista, por exemplo, da dinâmica do Conselho, né? Então, o governo tem uma estrutura, né? A gente sabe qual é, né? Qual é a capacidade, a condição, né, que a sociedade civil tem, o governo assumiu que faria as atas, né? Seria importante a gente ter, né, uma pessoa que a gente pudesse dialogar permanentemente, porque eu entendo, né, o Sandoval faz e tem dado conta, né, mas também o Sandoval tem outras atividades, né, muitas outras atividades. Então é importante que a gente tenha uma pessoa específica no Conselho para dar conta dessa dinâmica, né. Na verdade, o que seria importante para o Conselho era o Conselho ter uma pequena equipe técnica que pudesse, né, responder às demandas do Conselho. Mas, dito isso, né, que eu acho que é importante a gente colocar, eu primeiro queria fazer uma breve fala, que eu acho que é uma fala importante para nós, né, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo. A primeira questão é que eu queria agradecer, né, aos meus pares por essa confiança que tiveram, né, de indicar o meu nome, né, para estar à frente, né, ser a expressão da sociedade civil, né, nesse ano de gestão do Conselho. Então, para mim é muito importante essa confiança e que é importante também a gente reivindicar, né, essa posição coletiva e não uma posição individual. Então, essa é uma primeira questão. E eu queria apontar alguns desafios que nós temos, que eu acho que são desafios fundamentais, né? Pelo menos umas 4 ou 5 questões. A primeira questão é que o Conselho deve fazer um esforço muito grande para equacionar esses problemas dos editais. Não é possível, né, que a gente possa elaborar, ter editais, que os editais cumpram o seu prazo e os trabalhadores, as trabalhadoras, os fazedores de cultura, né, não ter estabilidade para receber os recursos que foram destinados pelos editais e receber com um prazo muito superior, né, a qualquer prazo razoável, né, para recebimento dos recursos, né? Isso tem causado transtorno, desorganização, vocês já devem ter tido contato, tem um processo de sofrimento mental, né? Então, sanar esse problema que a Prefeitura de João Pessoa tem tido em relação ao pagamento dos editais é fundamental. Nós precisamos nos dedicar a sanar esse problema. Uma segunda questão é que não é possível mais a gente adiar, né, a construção do Plano Municipal de Cultura. Não é possível. Esse plano, ele precisa ser aprovado, porque ele vai estruturar a política cultural no município de João Pessoa. Ele vai chegar, ele vai conseguir captar, né, as necessidades de política cultural que até agora nós não conseguimos captar. É necessário que a gente possa aprovar esse plano municipal. A terceira questão, que eu acho que é uma questão importante, não dá mais para a gente vivenciar, né, uma lei que ela não se faz valer, né, que é o caso do Fundo Municipal de Cultura. Nós temos um problema seríssimo com o Fundo Municipal de Cultura, e tem uma decisão de destinação de recurso que esse recurso ele não é realizado, né? Esse ano, por exemplo, se a gente for pegar o orçamento de João Pessoa, da Prefeitura de João Pessoa, deveria ter mais ou menos do que está previsto na lei do FMC, né, 155 milhões de reais. E a gente sabe que isso não tem sido realizado. E a gente precisa fazer um debate sério, a gente precisa ajustar essa legislação, a gente precisa equacionar, né, esse problema, né? A nossa gestão, ela precisa, né, também
ser a mais, também, né, a mais pública possível, né? A gente sabe que tem esses instrumentos que a gente utiliza, né, aqui, e a gente sabe que para algumas pessoas é muito difícil a utilização desses recursos do jeito que é utilizado, e nós precisamos, né, ampliar a nossa capacidade de comunicação. A gente precisa ampliar a nossa capacidade de comunicação, porque a gente precisa também ampliar a capacidade de intervenção daqueles e daquelas, né, que são os principais, né, o foco da nossa atuação. Claro, né, o conjunto da população de João Pessoa é o nosso foco, mas os fazedores e fazedoras de cultura, eles estão no cotidiano, estão amassando o barro. É necessário que os fazedores e fazedoras de cultura, né, eles possam participar desses processos. E a gente sabe que todo esse processo é um processo extremamente saudável, né? Extremamente saudável, né? É muito interessante, né? Eu acho que a gente vai ter oportunidade muito de ouvir o Alexandre, que ele tem colocado muito essas questões, o Alexandre, o Gabriel, que é o quanto que de retorno, né, tem um investimento na cultura, né? O investimento na cultura não é gasto, é investimento, e é investimento que dá retorno econômico, né? Dependendo do órgão que faça a pesquisa, a gente sabe que pode ter um retorno para o poder público de R$1,59 até R$6,50, né? Então, não é qualquer coisa, não é insignificante, e potencializa tanto o município como fortalece, né, a cultura de forma geral. E, por último, né, é necessário, né, e nós vamos fazer isso, né, enquanto sociedade civil, né, nós vamos ampliar, existe uma necessidade de ampliar, né, o debate com os outros órgãos de controle. É necessário a gente fazer conversas com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o Poder Judiciário, com o TCE, né, para que a gente possa colocar o Conselho e a política cultural em avaliação, porque também, muitas vezes, né, eu já tive participação em Conselho, e a gente dizia, olha, Conselho é o seguinte, são duas partes. Uma parte é a panela de barro, outra parte é a panela de ferro. Quando a panela de barro bate com a panela de ferro, a panela de barro quebra e a panela de ferro fica. E a panela de ferro, a gente sabe que é o poder público. Nós somos a panela de barro. E nós não podemos continuar, né, numa situação desigual, né, em relações, né, que precisam ter procedimentos claros, né, para que a gente possa exercer o nosso mandato. Então, nós vamos conversar com a Defensoria, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, nós vamos conversar com o TCE para perguntar para eles, né, qual a visão, qual a avaliação que esses órgãos têm, né, das práticas do Conselho, das práticas do governo relacionado à cultura. Isso, para a gente, é fundamental. E vamos dar o máximo de visibilidade, comunicação, né, para as ações do Conselho. Eu sei que não são poucos desafios, são muitos desafios. Eu penso que essas duas gestões passadas foram gestões de ajustamento. Nós sabemos que a gente tem muito que aprender, quem está chegando tem muito que aprender, a gente sabe disso, não temos arrogância nenhuma disso, né? E para isso a gente também reivindica conversar com os nossos pares que tiveram já essa experiência e podem contribuir conosco, né? Mas nós sabemos que precisa ser uma gestão, né? Pelo menos da parte da sociedade civil, nós vamos fazer esse movimento, nós vamos fazer esse gesto, precisa ser, né, muito grandioso, porque a cidade de João Pessoa, ela merece isso, a população de João Pessoa merece isso, os artistas de João Pessoa, os fazedores e as fazedoras de cultura merecem isso de João Pessoa, e nós temos condições totais para fazer isso, a cidade tem condições totais para fazer isso, e é necessário que a cidade faça. Nós sabemos que temos limitações, muitas limitações, mas nós sabemos que temos uma disposição imensa, né, para enfrentar os desafios que estão colocados aí. Então, eu queria, novamente, né, agradecer aos meus companheiros, às minhas companheiras, né, por ter essa confiança, né, para que eu possa assumir essa tarefa coletiva, né, que vai ser a expressão da nossa construção coletiva para esse mandato, né.
Eu só tenho uma dúvida aqui a colocar, eu não sei se a gente já assume hoje a mesa diretora ou assumimos a partir da reunião. Aí é uma dúvida que eu tenho. Professor Marcos. Obrigado, Shiva. Veja, eu compreendo que, a partir deste momento, você já é o presidente deste fórum, certo? Então, eu acho que você deve já ir fazendo esse processo a partir de agora. Evidentemente que você vai ganhando essa posição de fala ao longo desse ano, nessa gestão, mas eu entendo que você já é efetivamente o presidente do conselho, assim como todos os membros que estão aqui já estão membros empossados, tá certo? Ok. Então, eu queria só falar uma última coisa que eu acho fundamental e importante, né? É a primeira vez que o INDI já assume a presidência do Conselho Municipal de Cultura na cidade de João Pessoa. E isso é importante. João Pessoa é uma cidade indígena. É importante que a gente saia desse processo de etnocídio, de apagamento que a gente vive há mais de 500 anos. E é importante localizar esse lugar, né, que é o lugar histórico, ancestral, né? Então, para mim é muito importante, né? Bom, enfim, nós temos uma pauta, né? A pauta a seguinte, se eu não me engano, é o cronograma, né, de reuniões, é isso, Sandoval? Isso. E você vai apresentar o cronograma para nós? A gente trouxe duas propostas, porque, a princípio, a proposta inicial seria seguir com esse ritmo que a gente já vem há 2 anos, né, que é fazendo as reuniões às quintas-feiras, às 10 horas da manhã. Porém, temos um problema. A Câmara Municipal tem reuniões ordinárias às quintas-feiras, né, o vereador Marcos colocou no grupo. E então, a gente, de cara, como é muito importante a presença da Câmara, a gente, de cara, já descarta a quinta-feira de manhã. Então, a gente traz duas propostas. Uma seria trazer para a quarta-feira, pela manhã, né? A gente define amanhã como um cenário mais apropriado, né, tendo em vista que a Prefeitura Municipal de João Pessoa atualmente só tem expediente pela manhã. Então, combinar com o expediente é útil tanto para o funcionamento do Conselho quanto para a participação da representação governamental. Mas também tem uma proposta de levar para quinta-feira à tarde. Então, a gente tem duas propostas. Eu vou apresentar aqui na tela. Um minuto. Uma proposta, deixa eu ver aqui. Apareceu aí na tela para vocês. Apareceu na tela, gente? Sim. Sim. Tá. Então, deixa eu ver aqui. A proposta das quintas-feiras à tarde, então a gente tem a primeira reunião hoje, né, às 10 horas da manhã. A próxima seria dia 10 de julho, às 14 horas da quinta-feira. 11 de setembro, 13 de novembro e 18 de dezembro. Deixa eu ver aqui a segunda proposta.
A segunda seria a outra seria pelas quartas-feiras pela manhã. Temos hoje, 8/5, 9 de julho, 10 de setembro, 12 de novembro e 17 de dezembro. As ordinárias, né? Essas são as duas propostas. Sandoval? Pois não. É Maura, do Fórum de Fotografia. Eu tenho atividade acadêmica na quarta-feira de manhã, e é só uma vez por semana até o final do ano. Então, se puder, houver possibilidade de ser na quinta-feira à tarde, porque como sempre foi na quinta-feira, e eu já vou para o segundo mandato, então, e como isso é bem tradicional, né, a quinta-feira, eu deixei o dia da quinta-feira para o conselho mesmo. Então, eu conto com a compreensão de todos, porque eu não poderia participar praticamente de mais nenhuma reunião. Eu sei, entendo que vai ter várias questões, né, em relação ao horário, mas se eu pudesse ser atendida, eu agradeceria. Ok. Então, gente, adeus, que eu estou fazendo. Primeiramente, perdão pelo atraso, gente, eu estava em outra reunião aqui, que surgiu agora de manhã. Infelizmente, as expressões recentes, eu me vejo na mesma situação de Maura. Eu também tenho um compromisso acadêmico na quinta-feira à tarde. E aí, assim, da mesma forma que ela colocou a situação dela, eu estou colocando a minha. Até o final do ano eu também estou com a quinta-feira, até o final do ano não. Até o final do ano eu estou com a quinta-feira à tarde. Então, assim, da mesma forma que ela colocou a situação dela, eu estou com a situação com relação à quinta-feira à tarde também. Devemos puxar para a terça pela manhã. Se alguém tem impedimento na terça? Na sexta de manhã eu estou livre. Na terça. Na terça estou livre também. Na terça para mim está ótimo. Na terça eu trabalho o dia todo na escola particular. A verdade é que nós vamos ter muita dificuldade, porque como já é muito tradicional, essa quinta-feira de manhã, né? Então, assim, a gente vai ter muita dificuldade com o número desse de pessoas para compatibilizar, realmente não vai ser fácil. A minha sugestão é que se encontre um mecanismo para continuar na quinta-feira de manhã de alguma forma, ou, sei lá, das 10 às 12, ou de 8 às 10, ou de 7 às 9, né? Porque aí eu creio que o expediente da Câmara não começa antes de 9 horas. Então, sei lá, de 8 às 10, alguma coisa assim. Porque com essa quantidade de pessoas para compatibilizar o horário a essas alturas, eu creio que não vai ser fácil. E todos os fóruns são importantes e todas as pessoas são necessárias. Gente, uma questão, assim, lembrando que nós temos titulares e suplentes, né? Aquilo que o Sandoval apresentou, estou entendendo que são é o calendário de reuniões ordinárias, que elas são bimestrais. Nos mandatos anteriores, a gente tinha uma certa cultura de fazer entre uma ordinária e outra uma extraordinária, para poder manter uma reunião mensal, pelo menos, né? E não ficar reuniões de 2 em 2 meses. Então, o que pode ser feito é se intercalar. Então, as ordinárias são as quintas pela manhã, as extraordinárias são as terças pela manhã. E aí, cada assento vai dialogando entre seu titular e suplente para poder ter sempre a representação. Né? Por isso que tem sempre a figura do Verdade.
como tem muitos microfones abertos, está muito difícil. Você poderia, por gentileza, retomar essa proposta? Porque tem muitos microfones abertos, está muito barulhento. Certo, Maura, você me escuta? Não, é porque tem outros, não é o seu não, amigo. É o de outras pessoas que está desligado. Tu pode repetir, por favor? Eu vou repetir. Eu falei que em gestões anteriores do Conselho nós tínhamos essa cultura de, entre uma ordinária e outra, fazer uma extraordinária para mantermos reuniões mensais e não só as bimestrais. E aí, com isso, a gente poderia estar intercalando. Então, as ordinárias são as quintas pela manhã, as extraordinárias são as terças pela manhã. E aí, com isso, cada assento vai negociando entre titular e suplente quem participa de qual, certo? Porque tem a figura do suplente justamente para isso, na impossibilidade do titular. De fato, nós nunca vamos achar aquele dia e horário que todos podem, né? É um conselho com 32 pessoas, é muito difícil esse arranjo de agendas. Mas talvez dessa forma a gente consiga achar um equilíbrio aí. Ordinárias quintas-feiras, extraordinárias terças-feiras e suplente e titular negociam aí a participação. Tá ótimo, concordo. Terças e quintas. Terças e quartas. A gente quinta está descartado, né? Porque não dá para fazer com. Entendeu? É muito importante a presença dos vereadores nessa reunião, nesse conselho, entendeu? Sim, professor. Não, veja, eu acho que a proposta do Alexandre, se não estou enganado, era a gente manter quinta-feira pela manhã e incorporar a quarta ou a terça, tá certo? Agora, o que eu acho que a gente também pode fazer, e se for, eu faço essa conversa com os vereadores, os representantes da Câmara, para a gente, a deles, e vamos lá, uma vez a cada 2 meses, por exemplo, uma reunião ordinária, eu acho que a gente pode mostrar para eles que isso não vai gerar um prejuízo para a presença deles também na Câmara, entende? Eles podem estar presentes aqui a cada 2 meses, né, uma reunião ordinária. Eu acho que dá para a gente também conversar sobre esse aspecto, né? Já que a gente há 3 ou 4 anos, a gente realiza sempre nas quintas-feiras, que for o dia mais consensual, do maior número possível de pessoas. E as ordinárias a gente colocaria na quarta pela manhã. Se o vereador não pode vir na quinta, ele vem na quarta, na extraordinária, mas ele dá uma contribuição, entende? Era assim que eu entendi a fala do Alexandre. Ok. Eu queria colocar uma questão que eu penso que é importante para a nossa organização, né? Eu penso que, primeiro, eu queria fazer essa consideração também, que é muito importante nesse momento que a gente precisa rever o FMC, é muito importante a participação dos vereadores. Eu acho que essa é uma questão. A outra questão é que o nosso calendário não pode ser semestral, ele precisa ser um calendário anual e ele precisa ser muito organizado, porque é a partir daí que nós vamos organizar as nossas vidas. Eu estou vendo aqui o calendário, vou ter uma viagem, eu já estou vendo o calendário, vou organizar minha vida e vou fazer outras coisas, né, para frente também. Então, tendo o calendário de um ano, a gente tem mais também tranquilidade, tem mais segurança, né, para organizar a vida. Então, eu penso que é necessário a gente construir um calendário maior, construir ele, né, levando em consideração as questões que foram colocadas aqui, das dificuldades dos conselheiros, mas também, que estão aqui presentes, mas também não desconsiderando, né, essa situação dos conselheiros da Câmara, porque nesse momento eles vão ser muito demandados. Olha, nós temos a construção do plano municipal de cultura que passa pela Câmara, nós temos o FMC que passa pela Câmara, nós temos provavelmente mais alguns, por exemplo, né? Uma das questões que eu não falei, que é importante,
A FUNJOP faz 30 anos esse ano, né? E a FUNJOP faz 30 anos esse ano sem ter realizado nunca um concurso público. Nós vamos ter que discutir isso, né? É fundamental que a gente tenha servidor concursado, que tenha domínio da memória da máquina e que tenha uma permanência, né, de continuidade da política. Isso é fundamental, né? E a gente vai precisar da Câmara dos Vereadores nesse debate também. Então, são várias questões que a gente demanda da Câmara dos Vereadores, né? Então, não dá para desconsiderar, né? E eu sei que ninguém aqui está desconsiderando, mas é fundamental para nós, né? É fundamental para nós que a gente tenha um calendário mais longo para que a gente possa se organizar, né? Até para pensar as extraordinárias também, né? É importante que a gente tenha esse calendário. Essa é uma questão que eu penso que nós temos que pensar. Sandoval, prossegue, por favor. A sua proposta, então, é que a gente faça o calendário, então, de um ano, é isso, Giva? Exatamente, porque isso dá uma tranquilidade, uma segurança maior, os fóruns podem se organizar, né? Não sei se existe essa condição, mas, por exemplo, né, a gente até pode rever esse calendário no momento, né? Por exemplo, se a Maura conseguisse, por exemplo, a mudança do dia para um outro dia da atividade dela. Claro, isso é hipótese, viu, Maura? Não é uma questão que, né, a gente faz um cavalo de batalha, né, com isso. Mas a gente ter esse calendário anual, ele nos dá mais segurança. Eu acho que é importante para nós, para a gente organizar a nossa... Tá. Mesmo, né? A nossa dinâmica, enfim, e possa... Desculpa. As reuniões extraordinárias, elas são convocadas uma a uma, certo? Uma a uma, de acordo com a pauta, porque as reuniões extraordinárias, elas têm pauta única, enfim, vai de acordo com a demanda. Então, no caso, a gente poderia adotar continuar com as quintas-feiras pela manhã nas ordinárias e colocar e ficar a quarta-feira reservada para as extraordinárias? Mas e a participação da Câmara, como você colocou, Sandoval? Sim, aí teria essa opção, né, de se conversar. Como as reuniões são bimestrais, né, se pode conversar com os vereadores para participar das extraordinárias, onde terão pautas únicas e os assuntos que mais interessa para eles, para a presença deles, né, no caso. Por exemplo, discutir plano municipal de cultura, discutir FMC, a gente tem que discutir isso numa reunião com pauta única, né? Não dá para colocar outras coisas. Faria as quartas-feiras, né? E as quintas, como é bimestral, se conversar para que eles se revezem, sei lá, como o professor Marcos colocou aí, né? Se conversar com eles para que possam estar presentes um trimestre ou outro. Então, são 4 representantes, na verdade, né? São 2 titulares e 2 suplentes de lá. Para fazer uma opção, no caso, né? A outra opção também que foi proposta à mesa é a gente antecipar a hora da nossa reunião antes da sessão da Câmara, começando de 8h10, por exemplo. Eu acho difícil, professor Marcos, no mesmo dia eles participarem, entendeu? Porque tem toda uma questão de... Tá bom. Antes da sessão, eles têm, sei lá, tem contatos, tem conversas, tem... Eles têm um ritual lá, né? Eu acho um pouco provável. A não ser que seja à tarde também, né? Porque à tarde não tem sessão na Câmara. Isso. Aí a gente teria... Aí é mais fácil da gente se organizar aqui, por exemplo. A Ariusca tem problema na quinta-feira à tarde, mas... bimestralmente dá para resolver, né, Ariusca? Se alternar com a suplente, etc e tal.
Então, a outra proposta seria quinta-feira à tarde para as ordinárias e quinta-feira e quarta-feira para as extraordinárias, quarta pela manhã. Pode ser? Se todos estiverem de acordo. Conselheiros, como é que fica? Conselheira. É a Suzani. Por mim, tranquilo. Vou montar aqui o final. Então, gente, eu levantei a mão, não sei se tem alguém na minha frente. Mas quinta-feira à tarde, para quem trabalha com cultura, é viagem. Alô? Para quem trabalha com cultura... Por mim, tranquilo. Vocês estão me ouvindo? Pronto. Eu acho que quinta-feira à tarde, para a sociedade civil, para quem trabalha com cultura, ou são montagens, ou são ensaios, é um dia de pré-produção, geralmente, porque a gente trabalha de sexta, sábado e domingo, majoritariamente. Então vou falar por mim, eu viajo horrores à quinta-feira. Então acho que para a sociedade civil, a quinta-feira à tarde é penalizante. Eu acho que deveria ser terças e quartas, porque para a sociedade civil está mais no meio do caminho. A minha sugestão. Dina, mas esse conselho funcionou durante 8 anos na quinta-feira à tarde. Mas Sandoval, enfim, estou falando da minha disponibilidade e acredito que muita outra gente também tem essa disponibilidade. A sociedade civil carrega um piano. O poder público tem salário, vocês podem estar aqui, a sociedade civil tem que correr atrás, não é? Eu não posso deixar de abrir mão do meu trabalho para estar numa reunião. Então, eu acho que é preferencialmente terças e quartas, que é mais tranquilo, e pela manhã. Mas, enfim, obviamente, fica ao critério da decisão de vocês, está tranquilo demais. Vamos encaminhar, senhor presidente. Nós, assim, tem algumas questões aí que nós precisamos equacionar. Primeiro, que é o calendário, né, a periodicidade do calendário de dias da semana, né? Eu acho que todas essas questões que estão sendo levantadas, né? E essa que a Dina levanta é importante. Eu acho que a Suzani queria também se colocar, né, Suzani? Eu vi a Suzani também. Suzani, ela tinha levantado a mão aqui. Deixa eu ver aqui. Ela ia estar em outra reunião, eu acho que ela... Pessoal, você me desculpe, mas olha, a gente que é acostumado assim com o conselho, a gente já se programa após a assembleia, né? Nos fóruns, a gente já programou a quinta-feira, né? A gente já deixa isso decidido. Quer dizer, a gente faz uma programação, eu sei que é difícil, mas pelo menos as ordinárias, eu acho que elas deviam ser na quinta-feira, ou de manhã ou de tarde. Porque será que todo mundo que trabalha com cultura toda quinta-feira à tarde tem atividade? Eu não sei, é uma pergunta. No meu caso, por exemplo, eu sempre consigo, ou à tarde, mas transfere para a noite. Aí eu não sei se isso é viável para outras atividades, porque é uma variedade muito grande de tipo de atividade, mas toda quinta-feira à tarde, né? Será que uma não pode ficar livre para essa reunião? É uma pergunta, na tentativa da gente ganhar tempo, porque já são 11 horas e 11 minutos. Para ganhar tempo, né? Sim, Maura. Eu quero colocar uma questão que é importante, né? Eu fiz na minha fala anterior, eu acho que essa questão, ela é fruto da nossa preocupação. A preocupação é que a Câmara dos Vereadores não esteja excluída desse processo. E a gente está tentando equacionar isso, né? Porque também você, como conselheira, e eu, pelas informações que eu tenho, a Câmara não vem participando do Conselho. Então, essa gestão está querendo participar do Conselho. E para que a gente possa
responder às demandas, né, que vão estar sendo colocadas para nós esse ano, a Câmara é fundamental. É por isso que esse debate está aberto. Né? Antes da gente fazer a reunião, assim que o Sandoval mandou a pauta, o Marcos Henrique já se manifestou falando que quer participar, mas que prejudica a participação da Câmara, né, às feiras. Então, a gente está tentando aqui questionar em duas propostas. Agora eu acho que a gente pode avançar tanto no tempo e a gente tem que colocar as propostas para votação. Quais são as datas os dias que são possíveis, né, para que a gente possa realizar, né, a nossa reunião regular, e a gente vai ter que ajustar os fóruns setoriais, né, também vão ter que readequar, né, as suas dinâmicas, né, para que possa participar, né, tentando fazer essas mediações todas, né. Então, eu penso que a gente vai ter que separar, Sandoval, as reuniões ordinárias das extraordinárias. A gente pode amadurecer um pouco mais que dia da semana que pode ser as extraordinárias. Porque eu penso também, veja só, que não é possível os representantes da Câmara discutirem só uma pequena fração das discussões que nós estamos fazendo no Conselho. Eu acho que a gente precisa considerar isso também, né? Então, eu gostaria que a gente pudesse colocar aqui algumas propostas, né, para que a gente possa votar. Tem 3 propostas, por exemplo, né, uma proposta é na terça pela manhã, outra proposta é na quarta pela manhã, outra proposta é na quinta pela manhã, e a gente colocar em votação, né, essas 3 propostas das reuniões ordinárias. E aí, é isso, né, a gente vai ter que reorganizar as nossas vidas para que a gente possa estar no Conselho, né? E é isso, tem demandas novas, né? E é importante que a gente considere essas demandas novas, né? Então, bora botar, tem consenso a gente botar essas propostas? Vamos para a votação, então, porque de consenso não vai haver em nenhum dia da semana, certo? Exato, isso. Então, nós temos 3 propostas, né? E aí, regime de votação, qual é a dinâmica da votação, Sandro? Você me ensine aí como é que é. No chat, né? No chat, não é melhor? Tem um mecanismo de votação no próprio chat. Só ir lá criar e cada um vota. Fica fácil lá. A gente tem feito as votações aqui mesmo. Quem é contra se manifesta, quem é a favor permanece como está. Vamos objetivar. Quem for contra, registra. Vamos colocar a votação. A primeira. Por uma das propostas, terça, quarta ou quinta. Pronto. Primeira proposta, terça-feira pela manhã. Quem for a favor permanece como está, quem for contra se manifesta. Para terça. Professor Marco e Marcelo levantaram as mãos. Não, eu estou me manifestando. Eu levantei só para informar que sou contra a terça também. Ah, sim, é contra isso, né? Os dois, né? Marcelo e Marcos. Eu acho que tem 2 pessoas. Terça, para mim, também é complicadíssimo. É só se manifestar, gente. Contra a favor, a gente está em votação. Juliana. Quem é mais contra? Eu, Adilson. Tem mais alguém contra, gente? Sidney Rufino, contra a terça pela manhã. Isso. Tem mais?
Luciana. Colocou o meu voto de Juliana. Coloquei tudo. Tem mais? Juliana, já colocou? Juliana já. Mais alguém, gente? Eu estou contra na terça-feira. Adilson contra também, Sandoval. Já coloquei. E contra pela manhã na terça-feira. Marcelo, Marcos Alves, Juliana, Adilson, Luciana, Dias e Silvio. Certo? Agora vamos para a quarta. Quarta, quem contra, tira as mãozinhas aí. Quarta-feira, quem é contra? Quarta pela manhã. Luciana. Quem mais? Eu, Jandirson. Quarta pela manhã eu tenho estágio supervisionado, não tem como. Wilson. Quem mais? Quem mais é contra quarta pela manhã? Maura. Sou contra, botei aí. Não, eu não estou lendo o chat, não. O manifesto é dele. Então, desculpe. Pronto, eu sou contra a quarta-feira pela manhã. Eu também estou contra quarta-feira de manhã. Mas fora quarta-feira, eu sou a favor de qualquer dia e hora. Rosula contra quarta-feira pela manhã. Quem? Desculpa. Rosula Linhares. Contra. Guerreiro da Capoeira, sou contra quarta de manhã. Eu também, viu, Sandoval? Marcos Alves. Mas Marcos Alves disse que queria falar. Ó. Não. E Luciana também. Eles querem comentar alguma coisa. Luciana já registrei. É porque quando levanta a mãozinha, aí aparece a mensagem. Gostaria de falar. Tá. Quem mais? Alberto Sena. Quem mais? Temos contra a quarta-feira de manhã Luciana Dias, Jandilson, Maura, Rosula, Guerreiro, Marcos Alves e Alberto. Encerrando a quarta, passando para a quinta. Quem for contra a quinta, se manifeste. Quinta pela manhã. Contra. Marcelo. Quem mais? Breno. Marcelo Fripeca. Quem mais? Juliana. Aliusca. Alexandre, não, Alexandre não. Quem mais, gente? Suzane. Eu fui favorável aos três, então por isso que eu não me manifestei, Sandoval. Tá. Para mim, qualquer uma é possível. Ok, mais alguém, gente? Breno, já registrei. Bom, encerrando então a votação, nós temos contra. Quinta tem Gil também, né? Então
Então, nós temos conta Marcelo, do Teatro, Breno, Marcelo da Friteca, Juliana, Ariúcia, Suzani e Diva. Certo? 7 contra a quinta, 7 contra a quarta e 8 contra a terça. Então, 8, a terça está descartada. Então, está o empate entre quarta e quinta. Sandoval, deixa eu falar uma coisa. Bora fazer uma votação mais dinâmica, porque seria importante que a gente, entre terça e quarta, pudesse fazer uma enquete. Acho que quem fez aqui foi a Suzani, ó. Suzani, a gente descarta aqui, ó, do lado aqui, a gente vai ver na votação que as reuniões ordinárias. Então, a gente descarta a terça, aí as pessoas voltam na quarta e na quinta. Faz a votação muito rapidamente, é muito mais rápido. Tá aqui tá a conversa e aí tem uma enquete de votação ao lado. Entendeu? A gente só descarta a terça-feira. As pessoas voltam na quarta ou na quinta. Pode ser? Tá fechado. No caso, votam contra ou votam a favor, Giva? Não entendi, não. Votam pela preferência do dia, né? O quarta ou quinta. Né? Quem preferir a quinta, vota na quinta. Quem preferir a quarta, vota na quarta. Bem dinâmico. Pode ser? Bora encaminhar assim? Agora, Giva, só apontar que essa votação feita pela Suzani está quinta tarde, não quinta pela manhã. E a quem votou agora era quinta pela manhã. Não, tudo bem. É só a gente considerar isso. Não tem problema. Suzani, dá para editar. Edita rapidinho. Pode editar? Por favor, edite, porque daí fica muito mais fácil, muito mais dinâmico assim. E aí a gente entra em regime de votação. Pronto, a Suzani criou uma aba de votação diferente daquela, né? E aí, na aba de votação, a gente já pode votar, né? Tem quarta pela manhã e quinta pela manhã. Pronto, aí a gente faz a votação e já faz a aferição rapidamente. Tem a conversa do chat e tem votações. Então, a gente vai para votações e faz a votação lá. Já está em votação já? Gente, deu um problema aqui, que eu não estou... Deu um problema aqui na minha tela, tá? E eu voto favorável à quinta-feira. Pronto. Por Sim, favor, alguém registra aí para mim, Sandoval? Ou a outra pessoa possível? Eu sou a favor que a atividade seja na quinta-feira. A minha tela aconteceu o mesmo problema aqui, porque eu não sei. Mas, por favor, Sandoval, registra aí. Um monte de coisa aqui. Pronto. Eu sou favorável à quinta-feira pela manhã, tá bom? Ok? Pronto. Eu sou favorável à quinta-feira pela manhã.
Só queria colocar uma questão. É um voto por cadeira, hein? Não são dois. Quem vota é o titular e não o suplente. É importante a gente lembrar disso, né? É por cadeira, tá? Desculpa, eu não estou localizando essa aba de votação. Ao lado tem conversa e tem votações. Aí você tem a votação, tem a primeira votação que está anulada, né? E tem a segunda. E tem a votação. Lembrando que a opção pela quinta é pela tarde, não pela manhã. É pela manhã. Que está em votação agora é quinta pela manhã. Não é a tarde. Quinta em qualquer horário, para mim, está em ordem. É porque a Suzane tinha feito uma e aí depois ela refez. Logo abaixo da primeira tem uma que é a que tá valendo, gente. Só para registrar, eu acho que eu voltei lá, mas confere aí, é quinta pela manhã, meu voto, viu? Certo, está registrado. Queria saber se mais alguém está faltando votar. Todo mundo votou? Então, gente, a decisão aqui está 9-6, né? 9 para quarta-feira e 6 para quinta-feira. Né? 8, então, Giva, 8, porque tem voto de suplente aí. Aonde? Na quarta-feira tem o voto de Dina, no 9, que é suplente, e tem o seu. Não entendi. Oi? No 9 tem o meu voto, eu coloquei meu voto. Eu sei que. Então o Dina também, tá 9 agora, porque entrou para 10, né? Tá. Sim, então é menos 1, 9 votos, tá certo. Concordo com você. Então, ficou 9-6, né? 9-6. 9-8. Tem dois que não conseguiram registrar aqui. Pediram o registro aqui. Foi Jandilson e Maura. E descartado de Rosula. Está descartado de Rosula, que é a suplente dela. Então, são 5 mais 2, 7. 9-7. Então, fechamos, então, gente. É isso? Ok, aprovado quarta pela manhã. Todo mundo já votou? Isso, já votou. Acho que sim, acho que não tem mais ninguém. Falta alguém, gente? Tem alguém que não votou? Eu acho que é isso. Fechou, né, Sandoval? Fechou. Bom, então, 4, eu vou atualizar a coisa e colocar os meses até maio, certo? Quarta-feiras pela manhã. Pronto. Fechou então, gente? Fechou, né, Sandoval? Então, fechou. Só falta acrescentar as datas até maio e aí envia no grupo, né? Pode ser, né? Ou aprovar agora. Ou quer já aprovar agora com as datas definitivas? Certo. Não, a gente aprova sabendo que tem esse adendo, né? É rapidinho aqui, só um minuto.
Pronto. Vou projetar aí, então ficou o seguinte: 8 de maio, que é hoje, 9 de julho, 10 de setembro, 12 de novembro, 17 de dezembro, 4 de fevereiro de 2026, 1º de abril de 2026 e 6 de maio de 2026. O único problema é o 1º de abril, né, Sandoval? Por quê? Aqui é verdade. Pronto, gente, aprovado. Então, eu vou atualizar direitinho e coloco no grupo, certo? O próximo ponto de pauta é a proposta do calendário da PENAB, certo? Da PENAB 2025. Vou projetar aqui rapidinho. É uma proposta elaborada com base no cronograma do Ministério da Cultura. Pronto, apareceu aí? A proposta nós 7, né, que aliás, está 7, mas é 8, na verdade, que era a partir de hoje. 8 a 28 de maio, a realização de escutas pelos fóruns setoriais de cultura, tá? Com vistas à construção, à elaboração do plano de aplicação de recursos. Os fóruns fariam suas escutas setoriais até o dia 28. Até o dia 30 de maio, os fóruns encaminham via e-mail pela plataforma do UNDOC para a Comissão Executiva do Conselho e para a FUNJOP os resultados das escutas. No dia 4 de junho, a gente tem uma plenária aberta a toda a sociedade civil, representada ou não nos fóruns setoriais, certo? No dia 6 de junho, a gente faria uma reunião extraordinária do Conselho para aprovação do PA. Tem que ver se é uma quarta-feira, já que a gente aprovou agora. 6 de junho é uma sexta-feira. Mas eu acho que é a data ideal para essa reunião, para atender esse calendário. Até 13 de junho, a gente apresenta as minutas dos editais ao Conselho. E no dia 10 de julho, na reunião ordinária do dia 10 de julho, o Conselho, a pauta seria a aprovação dos editais. Essa é a proposta. Eu pedi a palavra. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que eu estou com um delayzinho aqui, desculpem. Eu gostaria de pedir vistas dessa questão, porque, primeiro, eu acho que isso é um tema que deveria ter sido enviado junto com a convocatória, para a gente poder sentar com os fóruns e ter uma conversa, dado que já está prevista uma plenária aberta à sociedade civil, e vermos essa possibilidade de data se combina com todo mundo, não é? Então eu gostaria realmente de pedir vistas essa questão e sugerir a marcação de uma reunião extraordinária para adentrarmos nesse assunto e em outros relacionados à PNAB. Veja, Dina, essa plenária é aberta a todo o movimento cultural, certo? É uma plenária realizada pelo órgão gestor da implementação da coisa. A gente tem um prazo aí, que vai de 8 a 28, um prazo de 8 dias, de 20 dias, para que os fóruns façam as suas escutas e apresentem as suas sugestões, certo? Certo, Sandoval, eu entendo, mas ainda assim o pedido de vistas eu acho que se faz pertinente, sabe? Porque ritualmente, administrativamente, processualmente, vocês deveriam ter enviado isso com convocatória, porque a gente já chegaria com uma leitura dessas datas.
Eu acho também que a gente deve fazer essa escuta junto dos fóruns, para entendermos essa dinâmica aí. Sei que o ritual administrativo junto à PNAB Nacional e ao MINC, ele também tem que ser cumprido, mas ainda assim eu insisto na questão de vistas, tá bom? E eu volto a insistir, Dina, que isso compromete o calendário, porque um pedido de vistas adia isso para a próxima reunião. Então, estica todo o calendário em função de uma plenária que é uma escuta administrativa do órgão, entendeu? Então, eu vejo como desnecessário, inclusive, não há nem a obrigatoriedade nem o hábito de encaminhar propostas junto com a convocatória. Senhor presidente. Acho que essa dinâmica, eu sei que a Dina vai falar, mas essa dinâmica, Sandoval, e é importante a gente criar, que é importante que a gente possa ter acesso às informações para que a gente possa pensar sobre as informações, porque pode haver um prejuízo, entre aspas, né, porque a gente pode já chamar uma reunião extraordinária para fazer essa conversa, né, depois tomar essa decisão, depois dessa conversa, e teríamos o tempo, né, de fazer a leitura do programa, amadurecer com os fóruns, enfim, e já ter, né, muito melhor elaborado, né, uma posição, né, o que a Dina está colocando também em relação a essa dificuldade da gente receber o calendário agora e ter que tomar uma decisão agora também, né, esse é um problema, é por isso que é importante que a gente possa enviar, né, o conteúdo das pautas, né? Contribui, ajuda os conselheiros da sociedade civil, né? Então, a Dina está aqui reivindicando um precedente que tem, né, no regimento, que é a possibilidade de fazer uma análise no período de 15 dias, né? Então, eu penso que regimentalmente ela está coberta, né? E a gente precisa aí fazer as considerações, né? Acho que tem o Marcos Alves está pedindo a palavra, né? E vamos ver, a Dina talvez se manifeste novamente, ou alguém se manifeste, né? Não, eu pedi para falar, na verdade, para solicitar a compreensão de todos os membros desse conselho para esse processo. Vamos lá, entender. A gente tem aí pelo menos mais de um mês para que todos os fóruns possam se organizar para participar de uma plenária, que é uma decisão, a data da decisão da plenária é da administração, é da fundação. A gente quer cumprir os prazos colocados pelo Ministério da Cultura, entende? Assim, não é muito razoável a gente parar uma reunião para voltar depois de 15 dias para discutir a data de uma plenária. Eu acho que é um bom senso, assim, nós temos aí mais de 30 dias para que todos os movimentos de cultura, todos os artistas, todas as pessoas possam se organizar para participar de uma reunião plenária. E, evidentemente, que nesse processo teremos muitas outras escutas, né? E também depois teremos muitas outras escutas, como a gente fez ao longo desses 3 anos. Então, eu pediria um certo bom senso nisso, né, para não paralisar o trabalho em função de um dia de uma plenária. Sidney. Eu entendo que vai para além da data da plenária, porque eu vejo aqui que o cronograma já apresenta até a reunião extraordinária do Conselho para aprovação do PAR. Então, assim, a aprovação do PAR é um passo essencial para a PNAB. Então, se fosse só pela data da plenária, eu acredito que a sociedade civil até entenderia essa certa pressão que a Fundação faz, né, para manter esse cronograma. Mas, como já foi dito, Dina, ela está coberta pelo regimento, ela fez esse pedido de vistas, então acredito que cabe aí essa análise e que ela apresente um parecer a respeito desse cronograma que foi apresentado agora. E aí se convoca uma reunião extraordinária para simplesmente aprovar esse cronograma. Gente, isso não é razoável.
Entendeu? Aí tem uma coisa que vocês têm que ter compreensão, nós temos que ter compreensão, é que existe toda uma extensão desse cronograma para aprovação do PA, depois da aprovação do PA no MIC, aprovação das minutas dos editais, tramitação administrativa e jurídica dos editais, prazo de inscrição, aí quando chega lá na frente é o órgão que não cumpre os prazos. Né? Vamos ter compreensão dos dois lados. A gente está falando de um simples cronograma com um mês, um pouco mais de um mês para realizar uma plenária. Entende? Assim, é só ter compreensão dos prazos que todo mundo precisa. Né? Todo mundo precisa. 20 dias não é razoável para que os fóruns realizem escutas que podem ser online, a partir de uma proposta que já vai ser apresentada hoje, uma proposta de um rascunho do PA, por exemplo. Entende? Sandoval, eu queria aqui fazer uma ponderação e mediação, né? Sou eu que preciso ser convencido para decidir sobre acolher ou não a vistas da Dina. Eu queria fazer a seguinte ponderação com a Dina. É possível, né, ser feita essa leitura num prazo menor? Então, a semana que vem, a gente já chama uma extraordinária para equacionar isso, ou seja, menos de 15 dias o prazo necessário para dar as respostas, né? E a gente também, né, tem esse tempo, a sociedade civil tem esse tempo para leitura da proposta. Pode ser, Dina? Eu entendo o que o Sandoval está colocando. A questão eu acho que ela é mais regimentária do que outra coisa. Na verdade, até já deixo a sugestão da gente fazer uma alteração ao regimento do Conselho. Porque este tipo de situação realmente ele não pode acontecer. A gente não pode chegar. Eu entendo que vocês são da Funjop e estão por dentro do processo, mas vocês não podem esperar que os restantes conselheiros cheguem aqui sabendo o que está acontecendo internamente. Então, e é importantíssimo que isso seja acompanhado das atas, a convocatória siga com as atas, com toda a documentação e toda a memória das coisas para que a gente chegue aqui e tenha encaminhamento, não é? Sobre prazos, realmente eu entendo os prazos e acho que a gente não pode também, mais uma vez, alguém está com o celular tocando, mais uma vez prejudicar os trabalhadores e as trabalhadoras da cultura, né, que estão inclusive esperando o Fundo Municipal de Cultura já faz bastantes meses. Então, assim, ouvindo o Sandoval, ouvindo o Marcos, ouvindo Giva, eu abro mão de pedir vistas do processo por uma questão só de calendário da Funjop, mas para a próxima eu realmente acho necessário que a gente faça até uma reunião extraordinária para debater alinhamento do regimento. Tá bom? Então a Dina está abrindo mão das vistas, mas ela está apontando para algo importante. E aí eu penso que é uma mediação, é uma proposta de mediação que a Dina está fazendo, que é exatamente isso. O Conselho, ele tem vida própria, né? Ele tem uma dinâmica que o Conselho, ele precisa pautar, né? O Conselho, ele não pode ser pautado, né? Isso é importante. Se a gente seguir, né, gente, o princípio da política pública, né? A política pública tem que ser de Estado, não de governo, né? E aí a gente precisa ajustar, né, melhor, né, esses procedimentos para que o Conselho não seja um referendador, né, de propostas do governo, né? A gente precisa construir juntos, isso é importante, né? Considerando, e aí eu penso que o que a Dina fez aqui foi uma consideração, inclusive, por esse processo, né? Para que a gente pudesse assumir o Conselho, né? A gente sabe das nossas responsabilidades, a gente assume as nossas responsabilidades, ok. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é que o Conselho, ele precisa ser respeitado, né, na sua natureza. Então, precisamos, então, aqui é um encaminhamento que a Dina colocou, e aí eu concordo, chamar uma reunião extraordinária, ou uma reunião, né, ou montar, na verdade, um grupo temático para rediscutir o regimento, para que a gente possa equacionar esses problemas, né? O regimento é isso, a gente é uma carta de organização
que de tempos em tempos a gente precisa avaliar se aquela carta de organização daquele órgão, ele está servindo ou não. E aí é importante que a gente possa fazer essas revisões para que o conselho não possa ser um conselho depositário, e sim seja um conselho protagonista, né? Isso é algo importante também, certo? Então, a Dina retirou da gente uma divulgação da gente equacionar esse problema mental. Isso, Dina. Queria que você se manifestasse mais uma vez, é isso? Fiz uma leitura equivocada. Não, é isso mesmo, Giva, tudo certo, tudo certo. Em nome dos trabalhadores da cultura. Nós temos mais alguma questão a ser tratada, minha gente? Como é, Giva? Desculpa. Eu acho que o ponto de pauta esse era o último. Eu coloquei, Sandoval, a Dina retirou o pedido de vista. Sim. E a gente tem um compromisso, certo, de fazer a revisão necessária no regimento, né, para que os procedimentos, e a relação com a FUNJOP ela se torne mais clara, né, que o Conselho não pode ser um órgão de retrigar, né, o Conselho é um órgão normativo, fiscalizador, propositor, né, e é nesse papel que o Conselho está reivindicando, né, e para que isso ocorra, a gente precisa equacionar esses tipos de procedimentos e fluxos, né, e aí a gente vai fazer, a indicação dela é que a gente possa rediscutir o regimento interno em pontos que são conflitantes com a própria natureza do Conselho. Certo assim? Tá tudo em paz, Giva. Eu acho que se não tem mais nenhum ponto de pauta, né, Sandoval e todos que estão aqui, a gente pode dar a reunião por encerrada, né? Muito bem, meu povo. Então, inicia-se a nova gestão, né, e sabemos os desafios que a gente tem para essa gestão e damos por encerrada. Acho que não. Licença, Giva. Pode falar. Licença, então. Não, estou falando assim, que com relação especificamente, eu entendi a decisão com relação ao que Dina colocou, e com relação à dinâmica de enviar os materiais junto com a convocatória, os anexos, é uma dinâmica que não aconteceu até agora, mas pode ser adotada a partir do momento sem problema, tá certo? Só para justificar que não foi enviada porque não era essa até o momento a dinâmica. Segundo, dizer que a FUNJOP elaborou um rascunho inicial para discussão do plano de aplicação de recursos, certo? Que vamos encaminhar, disponibilizar no grupo para que seja um ponto de partida, tá, gente? Não é nada definido e nem decidido, até porque nós já estamos dentro do cronograma de escutas divulgado pelo MINC, mas o MINC não divulgou ainda nem a plataforma e nem o modelo de como vai ser o plano de aplicação de recursos, que vai, evidentemente, ser mudado, porque até o ano passado era um plano anual. A partir de agora é o plano de aplicação para o segundo ciclo, que é para os 4 anos. Tá? Então, com base no modelo do ano passado, nós elaboramos uma proposta inicial para que seja de base para discussão nos fóruns e para escuta, tá certo? É um rascunho, não tem nenhuma intenção de ser um documento imposto ou colocado, mas é um rascunho para servir de base para discussão, para que, a partir da escuta nos fóruns
e a partir do momento que o MINC divulgar a plataforma e o modelo, a gente faça os ajustes e submeta o plano à aprovação deste conselho, certo? Dito isto aí, senhor presidente, pode encerrar a reunião. A gente só pede que todos liguem suas câmeras para a gente fazer um print para registro da reunião, tá? Eu só... A fotografia. Só queria reforçar, Sandoval e Marcos, em relação à nossa atividade, né? Em relação às atas, os registros de atas, é importante, as decisões do Conselho criam normas, né? Essas normas, elas precisam estar publicadas, né? Publicizadas, né? Em sites, em jornal, enfim, né? No caso, tem que ser em site, né? Isso é importante, porque a legitimidade do Conselho está aí, né? Na divulgação das suas decisões em órgãos públicos, né? Então, isso é importante, mas é importante que, né, o pacto que foi feito na gestão passada, de que o governo que tem as condições para fazer esses documentos, né, ele permaneça, né? A gente não mudou isso permanece, né? E aí é isso, dito isso, encerro aqui a reunião e o Sandoval vai tirar o... Antes de sair, gente, liguem suas câmeras, por favor. Obrigado a todos que estão aqui. Um momento, viu, gente? São duas, porque a tela está grande. Um minuto, por favor. Permaneçam como está. A sua câmera está desligada. Só um minuto, fazer a segunda, tá? Ligue a sua câmera. A minha está ligada, professor. É porque eu estou com duas. Eu tive problema no áudio de uma e estou com duas. Pronto, muito obrigado. Tchau, queridos. Muito obrigado pelo trabalho durante todo esse ano. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Tchau, boa tarde. Tchau, gente. Bom dia. Vou disponibilizar no grupo o rascunho do pai e os cronogramas, certo?